Eu sei que você sente algo chamando por dentro. Não é barulho. Não é espetáculo. É um fio de tensão no peito que aparece quando a casa fica silenciosa. Você olha para a própria vida e percebe que algo não encaixa. O mundo continua girando. As tarefas seguem. Mas o coração sabe que existe um desvio sutil entre quem você é e quem tem sido. Esse desvio cria fadiga. Cria uma saudade de si mesmo. Cria um tipo de dor que não machuca o corpo e ainda assim pesa no corpo inteiro. Eu chamo isso de dissonância vibracional. A mente deseja paz e controle. O campo emocional vibra urgência e medo. O resultado é ansiedade silenciosa. Você acorda com pressa sem saber do que está fugindo. Tenta organizar o futuro como quem tenta segurar água nas mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. No fundo, o que escapa é energia. Você cria pensamentos em série e o corpo responde com tensão. O sono perde qualidade. A alegria perde cor. As relações perdem brilho. E, no entanto, existe um ponto de luz insistente que não se apaga. Ele sussurra que há uma inteligência orientando tudo. Ele pede que você pare de brigar com a própria frequência. O despertar começa quando esse sussurro se torna audível. Não como uma visão romântica. Não como uma promessa mágica. Ele se apresenta como um ruído diferente no cotidiano. Uma conversa casual que toca fundo. Um texto antigo que de repente faz sentido. Uma sensação de que a vida quer conversar com você de maneira direta. Há um deslocamento de foco. Saímos da caça por resultados e caminhamos para a observação do campo interno. O que penso agora? O que sinto agora? O que minha energia comunica agora? Essa pergunta repetida muda o eixo. Pensamento, emoção e energia começam a buscar coerência. Não é fácil, não é rápido, mas é real. Existe também um engano comum que atrapalha essa virada. A espiritualidade performática. Você tenta parecer em paz enquanto se sente fragmentado. Tenta produzir gratidão enquanto o peito pede verdade. Tenta manifestar objetivos enquanto vibra escassez e medo. Essa discrepância cria autossabotagem. Não por maldade, por falta de entendimento sobre ressonância. O universo não negocia com a imagem que projetamos. Ele responde ao padrão que sustentamos quando ninguém está olhando. Quando essa ficha cai, o jogo muda. Surge coragem para olhar o que era evitado. Surge espaço para uma reconexão honesta. O chamado real é simples e profundo. Ele diz: volte para a presença. Observe a si mesmo sem julgamento. Perceba o que vibra por trás dos seus desejos. A partir daí, a vida começa a reorganizar rotas. Portas que não tinham por que abrir começam a abrir. Outras fecham sem aviso para proteger seu processo. E você sente uma espécie de ordem surgindo de dentro. É o início de uma coerência que cura e reorienta. É o início de um retorno. Guarde essa sensação. Porque quando a frequência muda, o mundo responde de um jeito que primeiro estranha e depois liberta. É nesse ponto que a chegada do despertar se revela por sinais que a mente resiste, mas a alma reconhece. Eu aprendi que a ilusão do materialismo começa como um alívio rápido e termina como um vazio longo. Ela promete segurança através de números e objetos e imagem. Diz que valor é aquilo que se acumula fora. Quando aceitamos essa narrativa por falta de conhecimento sobre energia e consciência, o resultado é uma sensação constante de falta. A mente corre, calcula e compara. O corpo endurece. A presença se fragmenta. A escassez não nasce da ausência de recursos. Ela nasce de um padrão vibracional treinado para perceber apenas o que está faltando. Quando falo de padrão vibracional, estou falando da forma como a mente, emoção e energia entram em ressonância e moldam a experiência. O materialismo desloca essa ressonância para fora. Você passa a medir a própria existência pelo que possui, pelo que aparenta e pelo que os outros aprovam. Essa medida nunca fecha a conta. Surge a urgência por controle do futuro e a ansiedade silenciosa do agora. A neurociência descreve reforços de dopamina que viciam em pequenas recompensas, se reforçam o ciclo desejo-aquisição, alívio breve e novo desejo. No campo espiritual, o efeito é ainda mais profundo. A atenção se fixa em símbolos e perde contato com a fonte. A pessoa se desconecta da própria potência e tenta compensar com mais ruído e mais acúmulo. Eu compreendi que o materialismo fabrica a escassez por 3 vias principais. A primeira é cognitiva e treina o foco para detectar perigo de não ter, de perder e de não ser suficiente.
A segunda é emocional e condiciona culpa e vergonha e comparação constante. A terceira é energética e cria incoerência entre o que a alma sabe e o que o ego exige. Essa incoerência drena a vitalidade e criatividade. Projetos ficam pesados. Relações viram contratos de troca. O espírito tenta falar e não encontra espaço. O resultado é cansaço existencial e sensação de estar desligado de si mesmo quando tudo parece bem no papel. Aceitamos essa estrutura porque ninguém nos ensinou a ler a própria frequência. Sem esse alfabetismo energético, a mente conclui que mais é igual a melhor. Então o indivíduo faz o que pode. Trabalha sem pausa. Consome conteúdo sem digestão. Empilha metas sem perguntar de onde elas nascem. Parece disciplina, mas é medo travestido de produtividade. Parece prosperidade, mas é desconfiança do próprio valor. A falha está no mapa, não na pessoa. Sair desse sistema começa por um gesto interno que não depende de cenário. Eu paro e pergunto o que estou tentando comprar com esse desejo agora. É reconhecimento, é pertencimento, é a ilusão de controle. Eu fico com a sensação crua até que ela me mostre a crença por trás. Quando a crença aparece, eu a coloco diante do coração e observo se ela ressoa com quem eu sou. Se não ressoa, eu não a alimento. Não brigo e não fujo. Apenas retiro energia do circuito que me faz repetir a mesma história. Outro exercício interno é recalibrar a referência de valor. Em vez de avaliar um dia pelo que conquistei fora, eu avalio pelo que expandi dentro. Eu pergunto onde escolhi verdade em vez de performance. Onde mantive coerência entre pensamento, emoção e energia. Onde honrei meus limites e minha intuição. O cérebro aprende por repetição e o campo responde por ressonância. Quando esse critério se torna hábito interno, o mundo externo começa a mudar por consequência e não por esforço tenso. Também prático a troca de perguntas. Em vez de como eu consigo isso, eu pergunto quem eu preciso ser para que isso seja natural. Essa pergunta desloca o foco do objeto para a frequência. O ser tem prioridade sobre o ter. Isso não é romantização da pobreza. É engenharia de consciência. Quando a frequência se torna coerente, o uso de recursos fica inteligente e limpo. A prosperidade deixa de ser exibicionismo e volta a ser fluxo que sustenta propósito e serviço. Eu gosto de observar os microgestos que indicam libertação do materialismo. A vontade de impressionar perde força. A comparação perde atrativo. O silêncio fica mais confortável que a aprovação. Surge um gosto novo por gentilezas invisíveis, por decisões simples e por beleza sem ostentação. Surge também uma responsabilidade serena com o dinheiro que passa pelas mãos. Não por medo, por reverência. Ele vira ferramenta e não identidade. Se você quer um passo prático, aqui está. Escolha um desejo recorrente e olhe para ele como um espelho. Sinta o que ele tenta anestesiar. Nomeie sem floreio. Medo de não ser visto. Medo de não ser amado. Medo de perder status. Respire dentro do peito até a emoção perder a rigidez. Depois pergunte qual versão sua está pedindo essa aquisição. Se for a versão que teme a escassez, reconheça e acolha. Se for a versão que honra a verdade, o desejo ficará leve e lúcido. A ação correta nasce dessa lucidez. Sem barulho. Sem culpa. Quando essa virada acontece, o desenvolvimento espiritual acelera porque a energia que antes se perdia em disputa por símbolos retorna para a consciência. Você volta a ter autonomia vibracional. Volta a criar a partir de presença e não de carência. A vida responde a esse alinhamento com oportunidades que combinam com quem você é. Há um realinhamento silencioso que reorganiza relações, escolhas e caminhos. E nesse ajuste fino surge algo ainda mais decisivo. A percepção da diferença entre desejar e vibrar. É aqui que muitas tentativas de cocriação se perdem, e é aqui também que a clareza começa a nascer de verdade. Eu percebi que a cocriação falha quando a intenção veste um traje elegante e o coração permanece descalço. A mente pede resultado e o corpo guarda medo. A vibração que chega ao campo não é um pedido claro. É um mosaico de vontades contraditórias. É como tentar acender uma fogueira com madeira úmida. Existe faísca, mas não existe calor sustentado. O universo responde ao que é estável, não ao que é dito no auge da euforia, nem ao que é repetido como mantra enquanto a emoção treme por baixo. O erro não está em desejar.
O erro está em desejar para anestesiar uma carência antiga. Quando eu quero algo para tapar um buraco, a energia que envio se curva para dentro e volta para mim como cansaço. Quando eu quero algo porque expressa quem eu sou, a energia se expande em linha reta e encontra caminhos inesperados. A neurociência chama de coerência entre redes de atenção e emoção. A espiritualidade chama de ressonância limpa. Eu gosto de imaginar um vitral exposto ao sol. Se os vidros estão desalinhados, a luz entra quebrada e pinta o chão com sombras confusas. Se eu alinho peça por peça, a luz que atravessa o vitral forma desenho nítido. O pedido vira imagem íntegra. A vida entende o recado, porque a vida lê imagens energéticas antes de escutar palavras. Para sair do ciclo de tentativa e frustração, eu faço 3 movimentos internos que não dependem de técnica exterior. Primeiro, eu desmascaro a intenção secreta do meu desejo. Pergunto o que estou tentando provar. Pergunto o que estou tentando evitar. Se encontro medo, eu acolho como mensageiro e não como guia. Segundo, eu crio um estado de honra silenciosa. Não é euforia, é presença firme. Eu sinto no peito a sensação de já ser quem comporta aquela realidade. Não para enganar a mente, para lembrá-la do meu eixo. Terceiro, eu entrego uma ação simples e congruente. Uma ligação honesta. Um estudo profundo. Um gesto de integridade. A ação correta confirma a vibração e ensina o cérebro a confiar no caminho. Com o tempo, essa prática restaura a dignidade da cocriação. Os pedidos deixam de ser uma corrida por símbolo, se tornam um diálogo sóbrio entre essência e mundo. As respostas chegam menos como fogos e mais como portas que se abrem no momento exato. E surgem sinais discretos que anunciam uma passagem importante. Velhos ambientes começam a perder eco. Antigos hábitos já não encontram casa. Uma lucidez nova se instala e revela que algo dentro de você já cruzou um limite invisível. É o indício de um ponto sem retorno que silenciosamente se aproxima. Onde a vida exige verdade até nas entrelinhas, seu chamado ganha um timbre impossível de ignorar. Eu quero falar com você sem tocar a ferida com força. Eu sinto que existe uma parte sua que ainda espera por uma chance real. Talvez você acorde com uma pressão no peito e finja que é apenas cansaço. Talvez você sorria em público e em casa fique em silêncio longo. Talvez você tenha planos e ao mesmo tempo carregue um medo que não sabe de onde vem. Eu não vou apontar nada com dureza. Eu vou apenas perguntar se ainda existe em você um lugar que acredita que pode virar a chave por dentro. Porque eu sei que existe, mesmo que esteja escondido atrás de hábitos antigos. Eu vejo que cada pensamento grava uma trilha no cérebro e no campo. Pensamento que repete perda vicia o corpo em alerta. Pensamento que reconhece o que é verdadeiro educa o corpo a confiar. A neurociência descreve isso como redes que se fortalecem por uso. A espiritualidade sabe que intenção coerente cria direção. Então eu proponho um gesto silencioso. Escolha um pensamento que não humilhe sua história e ao mesmo tempo não alimente a fantasia. Repita esse pensamento como quem rega uma semente com paciência. Não espere fogos. Espere consistência. O corpo aprende com constância. A alma responde com leveza. Talvez você me diga que já tentou de tudo e que nada mudou. Eu entendo esse cansaço. Ele nasce quando a mente pede 1000 provas e o coração recebe pouca presença. O que funciona não é multiplicar técnicas. O que funciona é escolher uma verdade simples e ficar com ela até o campo aceitar. Por exemplo, eu mereço paz porque pratico honestidade. Ou eu avanço um passo por dia e isso basta para hoje. São frases sem maquiagem e com densidade. Elas alinham pensamento, emoção e energia. Quando coerência aparece, a realidade começa a ceder espaço. Não por magia, por precisão. Eu quero que você note sinais pequenos que anunciam esperança. Um conflito que antes tomava horas agora perde força em minutos. Uma conversa que sempre terminava pesada agora encontra respeito. Um atraso que provocava culpa agora vira aprendizado útil. Esses sinais parecem discretos e são alicerces. Eles mostram que o eixo interno começou a se mover. E quando o eixo se move, o mundo responde. Portas mínimas abrem. Caminhos discretos surgem. A vida oferece material para a continuidade. Se algo em você sente que já cruzou um limite invisível, não tema. Esse ponto de não retorno não é um castigo. É um convite a uma versão mais honesta de si mesmo.
Eu fecho este capítulo com uma imagem sem brilho e com verdade. Imagine um campo depois da chuva. O solo parece pesado e ao mesmo tempo fértil. É ali que a semente cria raiz. É nesse terreno que seus pensamentos podem trabalhar a seu favor. Mantenha a presença e a intenção limpa e a ação discreta. Porque o próximo passo pede ainda mais lucidez e pede também coragem mansa para reconhecer que a mudança já começou por dentro, mesmo que o mundo lá fora ainda leve alguns instantes para perceber. Eu encerro este caminho com serenidade e com verdade. Nós percorremos a dor silenciosa e tocamos a raiz da dissonância. Vimos como o materialismo cria escassez enquanto promete segurança. Recolocamos a cocriação no eixo da coerência entre pensamento, emoção e energia. Reconhecemos sinais discretos de virada e entendemos que o ponto de não retorno é apenas o início de uma vida mais honesta. Tudo isso para lembrar que existe uma inteligência amorosa sustentando seu processo. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você está em trânsito. Eu quero que você leve uma síntese simples para o cotidiano. Presença antes de desempenho. Verdade antes de aparência. Intenção limpa antes de técnica. Quando a mente tenta controlar o futuro, eu volto para o agora e pergunto o que vibra em mim neste instante. Quando o medo tenta negociar meu valor, eu respondo com integridade nas pequenas escolhas. Quando a ansiedade busca atalhos, eu escolho constância sem espetáculo. Esta prática parece comum e é profundamente transformadora, porque treina o cérebro a confiar e devolve a alma ao seu lugar de guia. A vida começa a responder quando você sustenta esse alinhamento. Relações ficam mais claras, trabalho ganha sentido e corpo descansa melhor. A prosperidade deixa de ser exibição e vira fluxo responsável. O passado deixa de comandar e passa a ensinar. O futuro deixa de ameaçar e passa a convidar. E você sente um chão novo sob os pés. Não é euforia, é paz útil. Uma paz que trabalha a seu favor enquanto você escolhe um passo de cada vez. Se este conteúdo ajudou, eu peço seu apoio. Inscreva-se no canal para continuar nesta jornada. Deixe seu like para que esta mensagem alcance quem precisa. Comente qual foi o insight que tocou seu coração hoje. Seu relato fortalece outras pessoas e também solidifica o seu próprio processo. Eu também te convido a continuar a caminhada com os outros vídeos do canal. Há materiais que aprofundam a coerência emocional e a reconexão espiritual e a aplicação prática no dia a dia. Escolha um que ressoe com sua etapa atual e avance mais um passo. Eu sigo aqui com você, com calma e com presença, porque o despertar não é um evento, é um retorno contínuo para aquilo que você sempre foi.